E nós estamos no mês de familiar. E no familiar, um dos movimentos que a nossa igreja vive, de pensar família, de viver família. E eu queria começar hoje com uma pergunta. Na sua família, quem é a coluna? Na sua família, quem é a coluna? Queria que a gente pensasse sobre isso. Acho que hoje é o dia da gente pensar nisso aqui com um certo cuidado. E eu vou tomar muito cuidado para... Qualquer coisa pode deixar desligada, viu, Jonas? Tá bom aqui. Com muito cuidado a gente pensar aqui nessa pergunta aqui, como que a gente responde ela, e na minha tentativa de identificar quais são os problemas de ter essa coluna. Sabe aquela pessoa que quando morre, a família se desfaz? Sabe aquela pessoa que fica perdida quando o outro falta? Fica sem o chão, mesmo assim. Sabe aquela pessoa cansada, que faz tudo na casa e a família toda depende dela? Sabe essa pessoa? E sabe aquela pessoa que se escora na proatividade do outro, alegando que o outro é muito melhor e mais sábio para dar conta de tudo e de ser coluna? Tipo, eu não tenho vocação para coluna, o outro é muito melhor sendo coluna do que eu. Frases do tipo: o que seria da gente sem você e nossa família? Ou frases do tipo: o que seria de vocês sem mim? Meu povo, eu não sei qual a impressão que vocês têm sobre esse assunto, mas o que eu quero hoje aqui trazer é que ter esta coluna muito forte dentro de uma família não necessariamente é algo bom. Eu tenho acompanhado muitas famílias e muitos casamentos em que ter esta coluna muito forte, ela gera alguns adoecimentos nas relações familiares, por causa talvez da nossa própria natureza pecadora, de idolatrar, de se tornar dependente, de se curvar, ou de manipular e de exercer força de uma forma equivocada. E aí eu queria trazer um texto, e esse texto não tem nada a ver com família. Ele é um texto que fala sobre a igreja de Corinto, tem nada a ver com família. Mas queria trazer uma reflexão desse texto, daquilo que está sendo vivido lá na experiência comunitária da igreja, para trazer isso para as nossas relações familiares e como que isso afeta a nossa experiência comunitária, como casa, como família. Deixa eu ler esse texto. 1 Coríntios 3, leiam comigo. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, diz Paulo, porque é Paulo que escreve, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega, eles são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça que Deus me foi concedida, eu, como sábio construtor, é Paulo falando, eu lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro alicerce
além do que está posto, que é Jesus Cristo. Amém, meu povo? Deus fale com a gente, com a nossa casa, a respeito desse texto. E ele surge uma pergunta, né? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Paulo está aqui preocupado com o lugar que esses dois homens, Paulo e Apolo, ele mesmo e Apolo, estavam tomando no meio da comunidade. Porque eles eram tão coluna, que se transformou em um problema. A igreja adoece quando alguém é colocado como coluna da igreja. A igreja adoece. Da mesma forma, a família adoece quando alguém é colocado no lugar de coluna dessa casa. E às vezes a pessoa é colocada nesse lugar porque ela quer? Não. Às vezes é uma circunstância. Por isso a gente não está trazendo essa fala aqui como uma fala de julgamento de quem está nesse lugar. Porque às vezes está precisando estar nesse lugar. Eu estou só simplesmente dizendo que este lugar não é o lugar de alguém, de uma única pessoa. No caso de Corinto, eles estavam brigando, se dividindo, eles estavam gerando contendas. Mas os problemas quando isso acontece, eles vão muito além disso. Não é um problema só porque um está dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e está virando panelinha. É mais que isso, é mais profundo que isso. É alguém estar tão submisso àquela liderança, ou tão dependente daquela liderança, que está perdendo a noção de quem é que é Paulo e quem é que é Apolo. E às vezes, meus irmãos, dentro da nossa casa acontece isso. Eu pergunto, quem é o protagonista? Esse grupo depende de quem? Esse grupo chamado igreja e esse grupo chamado família, casa, depende de quem? E quem é o grande protagonista desta casa, desse lar? Nós temos a mania de elegermos esse protagonista e de passarmos a depender desta pessoa. Pela falta de uns e de outros, alguém precisa ir para esse lugar. E repito, eu não estou julgando alguém que esteja nesse lugar, eu estou simplesmente dizendo que isso não é o ideal e nem o saudável. Quantas vezes no aconselhamento de um casal ou de uma família, a gente precisa, antes de qualquer coisa, quebrar essas colunas, para que todo mundo possa assumir seu lugar, para que a responsabilidade seja dividida. Quantas vezes nós precisamos, chegar para o salvador daquela casa e dizer, você não aguenta estar nesse lugar. Pessoal, ele não é, ou ela não é a salvadora e o salvador desta casa. Porque não somos nem de Paulo e nem de Apolo. E a igreja saudável é a igreja que vai vivendo uma relação de interdependência. Quem é o protagonista da igreja? Quem é o protagonista da casa? É o nosso Pai, é o Jesus. Nós somos o quê? Coadjuvantes. Quando eu entendo que mesmo eu tendo uma liderança, que mesmo eu sendo forte, que mesmo eu sendo muito opinioso e cheio de ideias e de visões, de que eu preciso olhar para a minha casa e entender que o protagonista da minha casa, na minha relação conjugal e na minha relação com os meus filhos, não sou eu. Eu sou coadjuvante. E o outro é coadjuvante junto comigo. Nosso Pai, Jesus Cristo, é o cabeça, é a coluna, é o alicerce, é a base. Nós nos curvamos fácil demais diante daqueles que são mais fortes e líderes. Temos essa tendência. Mas a liderança, ela é para potencializar e não para atrofiar. E o que muitas vezes acontece quando num grupo existe alguém muito forte, com muita ação, é que ele acaba atrofiando. Eu já preguei isso aqui várias vezes sobre igreja.
E foi um dos motivos pelo qual nós tiramos da Candeias, não comemora mais dia do pastor, faz tempo. Porque a gente diz que essa coisa de pegar o pastor e colocar o pastor num lugar de destaque, como se ele fosse a coluna da igreja, o anjo da igreja. Aí você vai dizer, mas é bíblico. Há controvérsias na interpretação desse texto, de que esse texto, quando fala do anjo da igreja, está falando do pastor da igreja. E a gente não tem nada de anjo. Quanto mais a gente destaca a figura pastoral, sacerdotal, colocando um homem, uma pessoa, uma mulher como coluna, o corpo atrofia. Na nossa casa não é diferente. Quando uma figura se transforma numa figura, você pode ver que às vezes famílias com figuras muito fortes, são famílias muito adoecidas também. Em vários aspectos. E aí quem é forte tem que tomar cuidado. E quem é fraco tem que se fortalecer no Senhor para assumir seu lugar. Porque nós não somos, no final das contas, nem de Paulo e nem de Apolo. Somos todos cooperadores. Quero ler 1 Coríntios, eu não sei se eu li, acho que não, né? Li ainda não, vou ler agora. 1 Coríntios 3, é o próximo texto. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é tu, brother? Quem é tu que acha que é a coluna da tua casa? E quem você acha que essa pessoa que você está colocando como coluna da tua casa é? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas, eu amo essa palavra depois da pergunta, ela traduz tudo. Quem é Paulo, quem é Apolo? Apenas. É isso que nós somos. Pais, mães, avós. Nós somos, sabe o quê? Apenas. Coadjuvantes. Apenas servos, por meio do qual, eu sou apenas um servo por meio do qual, eu sou um servo. No caso aí do texto, um servo no meio do qual vocês vieram a crer. Eu plantei, Paulo disse, né? Apolo regou, mas é Deus quem faz. Esse texto está falando da igreja, mas eu quero trazer para a tua casa. Não é você. Você participa, mas não é você. E se você está assumindo o lugar de coluna na tua casa, você precisa entender hoje que você não é coluna na tua casa. Que você é apenas um servo. E isso para alguns é alívio. Porque como é pesado alguém ser coluna de uma família. E tem gente sendo, tá? Tem gente sendo coluna de um casamento, que se não fosse essa pessoa, o casamento já tinha acabado. Como isso é pesado. Você não é essa coluna. E não aguenta ser. Não aguenta ser. Você nem é e nem aguenta ser. É Deus que faz. É Deus que opera. Aí ele continua, né? De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Pois nós somos cooperadores de Deus. Está claro até aqui, pessoal? Está claro? Pastor, o que é para fazer então? Calma, a gente vai dar uma desenhada aqui mais ou menos. Mas esse é um problema que às vezes não tem solução rápida não. Porque às vezes para alguém deixar de ser coluna, não é essa pessoa que tem que desmoronar não, é os outros que precisam se levantar. Porque quando está alguém aqui segurando tudo sozinho, assoviando, chupando cana, fazendo todos os pratos rodarem ao mesmo tempo, qual é a solução? É ele parar de rodar os pratos? Às vezes Deus faz disso, tá? Para resolver. Mas seria o caos, não seria? A gente está defendendo aqui a solução como sendo o caos? Não. Mas a gente precisa abrir os nossos olhos para isso. E aí algumas coisas que eu queria tratar aqui com vocês. Primeiro, que existe um processo com a sua participação.
mas que também tem a participação do outro. Dá para entender isso? Não é tirar a sua participação, mas é você entender que existe a participação do outro, e o outro entender que tem essa participação. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 3,10: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, e aí a pergunta é se você tem sido esse sábio. Eu lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. O que é que isso significa? Que você faz uma coisa e o outro faz outra. O que é isso, pessoal? Nós somos cooperadores um do outro e de Deus. Só que esse processo não é simples, porque às vezes você faz uma coisa e o outro não faz. Às vezes o outro está fazendo e você não está fazendo. Mas a princípio a gente precisa começar pelo menos entendendo isso, que existe um processo com sua participação, mas que também com a coparticipação, existe um processo com a sua participação, mas que também tem a participação anterior, tem a participação do outro, tem a participação do outro, tem a participação do outro. Próximo tópico: existe um processo com coparticipações, mas que depende de Deus. Eu estou repetindo, tá? Eu estou chovendo no molhado. Existe um processo com coparticipações, mas que depende de Deus. O que é que diz em 1 Coríntios 3? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento, pois nós somos cooperadores de Deus. E aí está a nossa ansiedade, porque na nossa tendência de ter controle sobre a história da nossa casa, a gente assume esse lugar de coluna. E aí, como é difícil esperar o agir do outro, entender que não é você. Estava conversando com um familiar esses dias, e ele falando sobre as filhas, sobre os desafios que ele tem com as filhas. E ele disse: cara, eu já falei para minha mulher, a gente precisa fazer o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, a gente não faz. Aí eu disse: cara, é tão simples isso, não é tão óbvio isso. Mas a gente quer cruzar e cabecear. Tem gente que é assim, e tem gente que cruza e o cara está sentado no banco. E aí isso vai gerando colunas dentro da casa por causa da falta de participação de outras pessoas. E a gente tem a consciência de que talvez se você não dá tempo também para o outro fazer, você já faz, você já toma a frente de tudo. Para de tomar a frente de tudo, para um pouco. Sabe uma coisa que às vezes na liderança de igreja a gente precisa às vezes fazer? Não acontecer. A gente precisa entender que eu estou fazendo uma parte aqui, que até onde eu posso ir, daqui para frente eu não tenho como controlar tudo. Eu vou deixar, é hora do outro agir. Esse outro pode ser um cônjuge, esse outro pode ser o filho. Tem coisa que eu faço na vida dos meus filhos, mas tem um limite. Eu não sou a coluna dessa casa. E como isso me deixa leve. Eu não sou a coluna dessa casa, existe Jesus nessa casa, e Ele vai cumprir o papel, e vai cumprir a função de protagonista. E tem uma coisa que tem hora que vai ser a minha esposa que vai chegar e vai falar. Tem hora que vai ser o irmão que vai dizer alguma coisa. Tem hora que vai ser o primo. Tem hora que vai ser o cachorro que vai lamber ele numa hora e ele vai entender. Tem hora que vai ser alguém da igreja, dessa aldeia grande, dessa família grande. Não depende de mim, depende de Deus. Pais, mães, como a gente se angustia por querer ser essa coluna. Agora, às vezes a gente faz algo e tem que deixar quieto. E acreditar que nossa ansiedade de querer os resultados muito rápidos. Eu gosto tem um livro que eu li, não lembro o nome, faz muito tempo que eu li esse livro. E ele dizia que o processo de educação, ele é um processo longo, muito longo. E querer colher frutos de forma apressada, muitas vezes,
é violência. Mas a gente não tem paciência não para esperar. A gente quer o fruto logo. E como reconhecer se eu estou sendo ansioso, controlador ou negligente e omisso? Comece entendendo que você não é a coluna dessa casa. Comece arrumando teu coração. Não queira uma regrinha para saber como agir, não. Comece alinhando o teu coração e entendendo que você não é coluna na sua casa. Posso ouvir um amém? Você não é coluna na sua casa. Vai dizer, pastor, porque o senhor não está lá em casa. Porque se o senhor estivesse lá em casa, você não ia falar essa besteira, não. É lógico que eu sou coluna na minha casa. Mas comece entendendo que esse lugar não é o seu lugar. E se você está lá por uma contingência, por um contexto, entenda que Deus é quem faz a obra nessa casa. E de que Ele vai levantar outras pessoas. Outras pessoas que eu falo da casa. Para você sair desse lugar. Mas comece primeiro a entender que esse lugar não é seu. Você está lá. Porque senão desmorona um bocado de coisa. Mas esse lugar não é seu. Comece a entender isso. Isso talvez reduza a tua ansiedade. Talvez isso reduza o peso que é estar nesse lugar. Porque você está sendo obrigado a estar nesse lugar. Mas esse lugar não é seu. Outro ponto que eu queria destacar. Cada um faça a sua parte. Cada um faça a sua parte. 1 Coríntios 3,10 diz o quê? Conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Está cada um fazendo a sua parte, não é? Veja cada um como constrói. Cara, bota a mão na tua consciência. Olha para a tua vida e vê se você está fazendo sua parte dentro do seu contexto familiar. Porque se você não está fazendo sua parte dentro do teu contexto familiar, o que esse texto está dizendo é: faça a sua parte. Veja como você constrói. Porque se cabe a um fazer isso, cabe ao outro fazer aquilo. E às vezes a gente faz isso e o outro vem e constrói em cima. Faça a sua parte. E como isso é sério dentro das nossas casas, da nossa família, os nossos filhos precisam entender que existe uma parte da construção do lar e da família que é parte deles. O casal precisa conversar sobre isso para entender qual é a parte que é de cada um, sem estabelecer modelo nem regra. Porque se alguém está sendo coluna, é porque algum outro não está fazendo sua parte. A não ser que nós tenhamos aqui algum grande ditador ou ditadora. E eu não digo que isso não possa acontecer não, tá? Em que quer estar nesse lugar porque se sente bem tendo controle sobre todas as pessoas na sua casa. Aí eu digo, essa pessoa precisa ser destronada. Mas via de regra, as pessoas são levadas para esse lugar. E às vezes casamentos de anos, vivências familiares de anos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar que dentro dessa família não existem salvadores. Não tem um salvador dentro dessa casa. E quem está nesse lugar precisa sair. Não a pessoa sair, mas os outros precisam entender que eles são todos cooperadores de Deus na construção desse edifício e dessa casa. É eu e a Aninha que precisam entender isso? Não, o Tiago e o Davi também precisam entender isso. E quando eles tiverem os filhos deles, nós temos que entender qual é o nosso papel como avós. E até onde para o meu papel como avô? Para que os papéis eles sejam fortificados. O corpo se desenvolva e não o corpo se atrofie. Famílias atrofiadas por causa de alguém muito forte. Alguém forte, desculpa a palavra, mas lascado. Porque os outros dessa casa não estão assumindo seu lugar e sua função e o seu papel.
cada um faça a sua parte, porque um faz e o outro faz em cima, e o outro vem, e o outro encosta, e o outro vai, e o outro vai, e nós somos apenas servos e cooperadores de Deus. Eu não sei como é que isso chega para você. A intenção do meu coração é que a gente possa sair daqui, cada um de um jeito diferente. Porque se tem alguém aqui que não está assumindo sua função, precisa sair daqui dizendo que eu vou assumir minha função. Eu estou falando para os filhos, estou falando para os maridos, para as esposas, estou falando para os avós, para os netos. Vou assumir meu lugar. E estou falando para aqueles que são coluna aqui. E a minha palavra para você é uma palavra de exortação, mas com muita empatia e com muito amor, porque eu sei que uma grande maioria dessas pessoas não queriam estar nesse lugar. Mas você começa reconhecendo que Jesus é a coluna da nossa família. Dá para a gente reconhecer isso? Lembra da oração que a gente fez aqui no começo? Porque talvez isso já alivie seu coração. Jesus é a coluna da nossa família. 1 Coríntios 3,11, esse texto que eu li, ele encerra dizendo isso: porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, Jesus Cristo. Jesus é a coluna da nossa casa, da nossa família e da nossa vida. Na vida a gente pisa muito na bola, a gente vacila com muita coisa, e nada está perdido. Começa colocando Jesus no centro, começa entendendo que você não é coluna, e começa cada um aqui a fazer a sua parte, que a gente vai começar a construir algo diferente na nossa casa e na nossa família. Porque se Ele é o Senhor, eu não sou o Senhor, ok? É óbvio. Se Ele é a coluna, eu não sou a coluna. E se Ele é o Senhor, eu sou servo. E servo obedece, servo faz. Então reconhecer Ele como Senhor tanto restaura quem está sendo coluna, que não era para estar nesse lugar, como restaura quem está precisando assumir o seu lugar, mas não está assumindo, porque não está entendendo que tem um Senhor olhando para você e dizendo: veja cada um como constrói. E que nós possamos fazer a nossa parte. Talvez hoje seja um dia de alguém dizer para si mesmo: eu não sou coluna na minha casa e vou descansar. Talvez hoje seja um dia para alguém dizer: eu não tenho feito a minha parte, eu quero assumir o meu lugar dentro da minha casa. E vou ajudar esse pobre ou essa pobre que está arrastando isso sozinho. E a gente vai seguir junto, entendendo que Jesus, Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Amém?